Bom dia, boa tarde, boa noite e Feliz Natal, né? Vamos embora, é o seguinte, pessoal. Hoje nós iremos conversar sobre um dos períodos mais complicados, certo? De nosso querido Brasil, da nossa história política. Ou seja, as tretas, brigas, encontros e desencontros da elite intelectual política para a governância desse espetacular país. Certo? Ou seja, estamos saindo daquele período de independência, de fica Dom Pedro, sai Dom Pedro vai-se embora, Dom Pedro fica, Dom Pedro vai-se embora, quem é que fica controlando aqui? Várias revoltas, sim senhor, de novo, várias revoltas explodem no país por conta do próprio andar, né, do governo aqui, né? Que ora, digamos assim, é mais flexível, né? Outra hora, certo? É mais, como é que eu diria? Não exigente, mas intransigente, certo? Então, todo mundo queria ganhar um pedacinho deste bolo gigantesco chamado Brasil, certo? E, né, outras pessoas queriam o bolo todo para eles, certo? E onde é que fica o povo nesse negócio todo? Pagando impostos, trabalhando, né? Levando lapada nas costas. Será que parece com hoje em dia? Pois é, estamos falando do período regencial. Minha letra continua linda, maravilhosa, só que não, beleza? Sim, vamos embora. Então, veja só o resumo da ópera aqui, certo? Período regencial que ele vai de 1831 a 1840, o período entre o governo do reinado, como eu tinha dito, de Dom Pedro I e a chegada de Dom Pedro II, que ainda era apenas um bebê, certo? Teve início quando Dom Pedro sai, certo? E, como eu estou dizendo, Dom Pedro II não tinha idade para assumir. Mas a Constituição previa esse período de transição, certo? Só que Dom Pedro II tinha que ter a idade certa, certo? As disputas políticas e revoltas marcaram este momento, como eu tinha dito. Estou lendo alguns termos técnicos aqui, certo? Bom, a organização da bagaça aqui, certo? Primeiramente, nós tivemos a Regência Trina, de 1831 a 1875, provisória e depois permanente. Bom, pessoal, quando eu falar desse negócio de regência, ou seja, quando Dom Pedro saiu, certo? Ele abdicou do trono, então alguém teve que ficar, né, guiando esse carro muito louco sem freio chamado Brasil, certo? Então por isso, ou seja, um regente, pronto, quando você vai numa loja, o dono não tá, mas quem é que tá? O gerente, beleza? Para vocês ficarem mais antenados na ideia aí, certo? Regência Trina, regência do Padre Feijó, 1835 a 1837, certo? A regência de Araújo Lima, de 1837 a 1840. E nós temos aqui umas tretinhas de destaque em 1831, certo? A criação da Guarda Nacional, que inclusive em determinado período, né, ela era obrigatória, ela foi muito requisitada também para resolver algumas grandes confusões que aconteceram, como eu disse, né, várias revoltas aconteceram em meio a esse período político aí, conturbadíssimo, certo? A criação do Código Processo Criminal, em 1832, que começou a ser usado no Brasil com júri, aquele negócio todo, assim como tem hoje, e inclusive a criação do habeas corpus, certo? Que hoje em dia salva muito, e naquela época também, salvava muita gente da jaula, do curso de leão, certo? Deixa eu puxar minha cola aqui.
Tá? Então, nós vamos para uma parte que eu quero que vocês prestem atenção. Seguinte, os grupos políticos da época. Ou seja, nós temos liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Certo? Os liberais moderados.